Olá, está começando o Jornal da Câmara, um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de estudo sobre a ProGuaru recebe representantes dos trabalhadores da empresa. Projeto sobre segurança alimentar é aprovado em sessão extraordinária. Vereador professor Rômulo Ornelas alerta para surto de dengue na cidade. Presidente da Câmara questiona a suspensão da licitação para as obras de canalização do Rio Baquirivu. É o que você confere a partir de agora. Em uma reunião coordenada pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, que reúne membros da Prefeitura e da sociedade civil, a Câmara de Guarulhos manifestou apoio à manutenção da FURP, Fundação para o Remédio Popular. Em 13 de maio, o vice-presidente da Câmara, Leandro Dourado, do PTC, representou o presidente da Casa, Martelo, do PDT, em uma reunião virtual em defesa da manutenção da FURP, Fundação para o Remédio Popular. O encontro foi organizado pelo CODENGRU, Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos, e contou com a participação de conselheiros da entidade, do Legislativo e de um funcionário da FURP. Além de compreender a atual situação da empresa estadual na fabricação de medicamentos para o Sistema Único de Saúde, um dos objetivos da reunião era saber sobre a viabilidade de utilizar o laboratório da FURP para produzir vacinas contra a Covid-19. O representante dos funcionários da empresa, Alexander Caetano, destacou a necessidade de adaptações do local. Esse prédio ele tem condições totais de ser montado essa fábrica, né, das vacinas, exclusivamente para as vacinas, nesse prédio 25. Então, quer dizer, ele já tem toda a estrutura, piso técnico, a questão de água, a questão de chillers, a questão de refrigeração forçada, que é o que eles chamam de sala limpa. Esse prédio ele é adequado para isso, ele é próprio para isso. É o que eu falei, na realidade talvez tenha que ser feito algumas adequações, né, e algumas validações, né, que isso é feito através da Anvisa, essas validações, mas é possível, né? Alexander apontou que a FURP produziu no passado a vacina contra o vírus H1N1 e atualmente fabrica medicamentos para combater enfermidades como a AIDS e a tuberculose e doenças negligenciadas. O laboratório está trabalhando com capacidade reduzida sob ameaça de fechamento pelo governo do estado de São Paulo. Nós chegamos a fabricar 1,5 bilhão, chegamos a quase 2 bilhões de unidades farmacêuticas. Hoje a nossa capacidade é de 1 bilhão. A gente está produzindo em torno de 300 mil ano, né? Então ela está subutilizada e isso acaba mexendo com todo o parque fabril e acaba afetando diretamente ou indiretamente o município, né? E nós estamos com 880 funcionários aqui, praticamente hoje em torno de 70% ocioso, né? E o que a gente está fabricando é coisas assim que emergencialmente eles precisam, que o laboratório privado não está conseguindo atender, aí eles correm aqui e pedem a toque de caixa. Aí coisa de 1 semana, 2 semanas a gente produz, eles vêm, retiram, atende a necessidade e volta a ficar na paralisia, né? O vereador Leandro Dourado manifestou o apoio do Legislativo à manutenção da FURP. Fico aqui à inteira e total disposição enquanto Legislativo. O presidente Martelo também se colocou à total disposição. Aquilo que a gente puder tá fazendo em favor à FURP, tá? Pode contar com esse vereador aqui, que vocês têm ao lado de vocês um grande aliado e parceiro. A FURP tem minha total simpatia, apesar de não ter conhecido ainda a fundo a FURP, né? Mas eu faço questão de estar
tá pessoalmente estando conhecendo, tá, Alessandra? Quando puder me receber, Devanildo fica aqui como intermediador disso tudo. Assim que vocês puderem ter uma agenda, puder me receber, faço questão de estar indo sim. Os conselheiros e o vereador concordaram em se mobilizar em defesa da manutenção da FURP. O coordenador técnico do Codengru, Devanildo Damião, explicou as providências a serem tomadas. Primeiro, está relacionada à questão da visita, né, que eu acho que foi muito bem colocada aí pelo Valdir. É essencial a gente ir lá até para a gente tomar pé, né, ver fisicamente, tirar foto. Eu acho que fortalece o movimento. Eu acho que já está tendo um crescimento, né, em relação a esse aspecto. O Legislativo, né, o próprio presidente, né, e o Leandro já mostraram total disponibilidade. Então, o Legislativo Municipal está apoiando, né? Tem uma ideia também que foi colocada até na última reunião que foi feita, de fazer uma própria ação no próprio Legislativo. E a gente pode levar lá para o presidente e aí fazer uma live como essa, ou quando inaugurar o auditório, fazer uma reunião com esses participantes, para que efetivamente a FURP se fortaleça. Tem uma outra medida, né, que dá para fazer, que a gente, junto com a Câmara dos Vereadores, a gente solicitar lá com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, faça um estudo referente à viabilidade de implementação aí da empresa para vacinas, né, já que tem toda a infraestrutura aí. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou a criação na Câmara de uma frente parlamentar feminista e antirracista com participação popular. Em reunião virtual, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou 2 itens. Destaque para o projeto de resolução de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que cria a Frente Parlamentar Feminista e Antirracista na Câmara de Guarulhos. Presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, falou sobre a importância da medida, que recebeu parecer favorável. Nós temos uma caminhada muito longa em relação às conquistas relacionadas à questão da igualdade de gênero da mulher, saber exatamente quais as ferramentas que nós podemos nos utilizar para diminuir essa distância sobre algo que é fundamental, que é dar condições para que as mulheres elas alcancem o lugar que elas merecem estar. E a questão em relação dessa frente parlamentar que alcança também projetos relacionados à questão do racismo, que também parece ser um tema que tanto se fala, mas que de fato ainda é muito presente na vida de todos nós. Então, enquanto mais expansão esses temas eles tomarem no seu dia a dia, enquanto mais pessoas estiverem envolvidas com coisas que são tão relevantes, nós diminuiremos as distâncias entre as pessoas e teremos certamente uma sociedade mais justa, tanto para as mulheres, quanto para o negro, como para a criança, para o idoso. Nós precisamos de tempos melhores. E essa é a intenção dessa comissão, votar em coisas que são relevantes para uma sociedade melhor. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança aprovou um projeto que proíbe a nomeação para cargos comissionados de pessoas condenadas por violência, abuso ou exploração de menores. Na reunião de 17 de maio, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude avaliou 4 projetos de lei. A proposta que proíbe a nomeação para cargos públicos em comissão de pessoas condenadas por violência, abuso ou exploração de menores recebeu parecer favorável. Autor do projeto e presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, comentou a proposta. Parecer favorável é porque tanto eu quanto os outros 2 vereadores da comissão temos aí o pleno entendimento que nós precisamos fechar o cerco contra aquelas pessoas, né, que já foram condenadas por violentar crianças. Hoje, no Brasil, as pessoas têm cometido muitas atrocidades contra criança e adolescente e ficam impunes em todos os níveis. Então, o que nós acreditamos? Que uma pessoa, para ser nomeada em um cargo de confiança na prefeitura, né,
essa pessoa ela precisa realmente ser de confiança. E alguém que um dia violentou uma criança, abusou de uma criança, ao meu ver, não pode ser considerada de confiança. Não pode exercer um cargo público. Um projeto da Prefeitura que regulamenta o Programa Municipal de Segurança Alimentar passou pela análise da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico nesta semana. Em reunião virtual, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou um projeto de lei elaborado pelo Executivo. O projeto institui o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, regulamentando o Banco de Alimentos da cidade. Além disso, a Prefeitura propõe a criação do Selo Amigo do Banco de Alimentos, a fim de incentivar a responsabilidade social das empresas. Presidente da comissão, Wesley Casaforte, do PSB, justificou o parecer favorável. Eu vejo como extrema importância esse projeto por parte do governo e também levando um incentivo para as empresas participantes que recebem um selo em seus produtos, como uma empresa parceira e uma empresa preocupada pelas causas sociais. Então, devido a essas empresas serem parceiras, ela vai acabar incentivando as demais também participarem e também as pessoas que são consumidores desses produtos, dessas empresas parceiras, vai começar a levar como incentivo e que a gente possa buscar outras que também possam participar. Isso quem ganha é a população e a gente vê como uma causa nobre e justa também. Ainda durante a reunião, a comissão indicou um integrante e um suplente para o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram indicados Glauco de Souza como membro e Alessandra Ventura como suplente. A Comissão Permanente de Direitos Humanos aprovou o projeto da Prefeitura que regulamenta o Banco de Alimentos e o SINSAM, Sistema Municipal de Assistência Alimentar e Nutricional. O banco arrecada e realiza a distribuição de alimentos a famílias em estado de vulnerabilidade. Em reunião extraordinária, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria da Prefeitura que regulamenta os critérios de funcionamento do Banco de Alimentos e cria também o selo Amigo do Banco de Alimentos. Nós vamos falar agora com o presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB. O presidente, o senhor poderia comentar para a gente o motivo do parecer favorável a esse projeto de lei? Claro, é um projeto que nós avaliamos pela comissão, é um projeto que a gente entende como um projeto de relevância para a cidade. Ele acaba instituindo um selo de incentivo às empresas que são colaboradores participativas com o Banco de Alimentos da cidade. Isso levando de incentivo as demais empresas a atribuírem de mesma forma. Isso quem ganha é a população guarulhense e as pessoas que necessitam desse trabalho junto ao Banco de Alimentos do município. Principalmente nesse período, né, vereador, de pandemia, onde está faltando alimento na mesa não só dos guarulhenses, mas de todo o Brasil. Com certeza. É um momento muito crítico a nível de todo o país, mas remetendo aqui ao município de Guarulhos, eu vejo como um projeto super importante, porque isso leva de incentivo às empresas desse selo, que leva essa parceria dos empresários com um projeto solidário, um projeto social que essas empresas acabam atribuindo junto ao município e auxiliando tantas pessoas. Então, esse selo amigo acaba, quem é o cliente, o consumidor, de olhar quem é essa empresa parceira, vai acabar muitas pessoas por entender que quando está comprando um produto dessa marca que tem esse selo, vai entender que também está contribuindo para esse projeto do Banco de Alimentos. Também nesta semana, a Comissão de Trânsito e Transportes avaliou um projeto de lei sobre a criação de um programa que incentiva o bom comportamento no trânsito.
A Comissão de Trânsito e Transportes da Casa analisou o projeto de lei 2636 de 2019, de autoria do então vereador Guto Tavares, em parceria com o vereador Edmilson do PSOL, sobre a criação do programa Multa do Bem. A comissão apresentará uma emenda ao PL. Quem explica é o vereador Romildo Santos, do PSD, que preside os trabalhos. Um projeto maravilhoso. E onde nós fizemos a emenda nesse projeto, nós gostamos tanto desse projeto que eu, vereador Wesley Casaforte e o vereador Tiziano Americano, resolvemos fazer uma emenda no seguinte, que não basta ter só também abordar o condutor de veículo, né, mas também o pedestre, porque às vezes o pedestre é um dos causadores de acidentes, né, atravessa fora da faixa de pedestre, atravessa quando o sinal está vermelho para ele, né, na faixa, e onde pode acontecer o atropelamento. E aí o guarda, no mês de maio, que é o mês amarelo, abordaria, né, esse pedestre, daria uma multa do bem para ele, chamando a atenção dele, e até de pedestres que estão ao redor. Eu acho que seria muito interessante, que muitas pessoas ainda morrem atropeladas, né? Esse seria um item da nossa emenda. E da mesma emenda, colocar também, de repente, algum relato de algumas pessoas que cometeram infrações, né, e aí acabaram batendo o carro, foram para o hospital, ficaram internados, ou alguém próximo que morreu, ou na batida morreu alguém e ficou determinado que foi uma infração ou a culpa desse condutor do veículo, né? Aí se ele quiser dar um testemunho para poder falar, receber a multa do bem, e já fazem 5 anos ou 7 anos e que ele não toma nenhuma multa, não comete nenhuma infração, eu acho que aí faria sentido também, né, o projeto, pegando esse gancho do projeto dos 2 vereadores autores, para a gente incrementar aí e dar até um direcionamento, né, para esse guarda do bem. É isso. Um projeto do Executivo que regulamenta o funcionamento do Banco de Alimentos da cidade ganhou a aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento. Em reunião virtual, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 7 itens. Destaque para o projeto do Executivo, que regulamenta o funcionamento do Banco de Alimentos de Guarulhos e estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade, conhecido como SINSAM. Presidente da comissão, Pastor Anistaldo, do PSC, explicou a importância da medida, que recebeu parecer favorável. É um projeto que vem com o objetivo de regulamentar o banco de alimento da nossa cidade. Na verdade, o banco de alimento já existe, né? Eu acho que em 2012 foi criado, mas não existia ainda uma regulamentação para que possa auxiliar a Secretaria da Assistência Social no que diz respeito na busca das verbas do governo federal. E também um projeto que traga critérios de funcionalidade para o banco de alimento. Então, o SINSAM vem com esse intuito de regulamentar, de trazer os critérios de funcionalidade do banco de alimento da nossa cidade, que é tão importante, em especial nesse período que a gente está vivendo, porque é o banco de alimentos que leva o alimento para as pessoas carentes, atende os CRAs dos municípios, né? E assim bem como as ONGs que estão credenciadas também, o banco de alimento, eles, sem sombra de dúvida, fazem um trabalho muito importante e atende essas ONGs também. A Comissão Especial de Estudos sobre a Empresa Pública ProGuaru realizou sua 3ª reunião na terça-feira, dia 18 de maio. Os vereadores que integram o grupo receberam 2 representantes dos trabalhadores da empresa. A Comissão Especial de Estudos, CE, sobre a ProGuaru recebeu uma comissão de servidores da empresa no dia 18 de maio. Os trabalhadores defendem a manutenção dos empregos e a viabilidade econômica da ProGuaru. Presidente da CE, Edmilson do PSOL, comentou o depoimento. Eles falaram com a gente sobre os dados da empresa, as informações que eles têm e um apelo também, né, dessas 4.700 famílias que podem ficar sem emprego, né, os chefes de família, né, homens e mulheres, né. Então eles vieram hoje para fazer esse apelo, foi bastante significativa a fala deles, teve uma duração maior, os vereadores também fizeram intervenções, perguntas, e eu acho que foi bastante positiva a participação deles. Os servidores ainda trouxeram à Câmara um abaixo-assinado com mais de 30 mil assinaturas contra o fechamento da ProGuaru.
Os vereadores também discutiram sobre auditorias e a possibilidade de um programa de demissão voluntária na Proguaru. O vereador Edmilson ainda ressaltou que não existe a possibilidade de falência de uma empresa pública. Não existe falência de empresa pública. A empresa pública não está no rol de empresas que podem falir. Então, ou seja, a empresa pública ela não vai falir. Ela pode ter os seus dados questionados, o seu desempenho questionado, ela pode ser fechada, mas falência nesse termo, no ordenamento jurídico brasileiro não existe. Empresa pública não entra em falência. Ao final dos debates, a CE decidiu convocar um representante do departamento jurídico para a próxima reunião. A gente quer saber quais as providências estão sendo tomadas em relação a esse entendimento legal do fechamento ou não da empresa. Então virá aqui o gerente, Luciano Pinto, gerente do departamento jurídico, do setor jurídico da Proguaru, na próxima terça-feira. A próxima reunião da CE está agendada para terça-feira, dia 25, a partir das 14h. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável ao projeto de realização da Feira do Estudante em Guarulhos. 10 itens foram analisados em reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça. Destaque para o parecer favorável dado ao projeto de autoria do presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania. A medida fala sobre a Feira do Estudante em Guarulhos. Ticiano dá mais detalhes do projeto. É um momento muito importante para o jovem. Já acontece na cidade a Feira do Estudante, por 2 anos não ocorreu devido à crise sanitária, à pandemia, mas que é de grande valia para a cidade, principalmente para o jovem, que é o momento que ele se aproxima da universidade, da faculdade. E essa feira orienta o estudante, sendo fácil aí trazer grandes profissionais para palestra, para passar conhecimento aí para os estudantes da nossa cidade, e é o momento que ele mais precisa decidir o futuro da carreira dele, o futuro de vida dele, qual que será a profissão desses jovens. Então, a gente colocou isso em lei, teve o parecer favorável da comissão, é um projeto muito importante para a cidade e para os profissionais da área de educação da nossa cidade, e principalmente para o jovem. Em reunião realizada no dia 19, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou um projeto de lei da Prefeitura que envolve a doação de um imóvel ao Estado. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara analisou 7 projetos de lei em reunião virtual na última quarta-feira. Entre as medidas, recebeu parecer favorável o projeto de autoria do prefeito Guti, do PSD, que autoriza a doação de imóvel com encargo à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, explica. O parecer foi favorável da comissão, foi na verdade uma adequação por parte da prefeitura de uma área cedida para o Estado, onde é instituída uma escola no bairro Cidade Seródio, e é só uma adequação de ampliação de área com mais 21 metros, que estava uma área ociosa que não tinha uma denominação em documentação. Então, só feita essa documentação e adequação da Prefeitura para o Estado. Então, demos o parecer favorável pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade. A Comissão de Direitos Humanos propôs mudança a um projeto de lei fixando o tamanho mínimo dos supermercados que serão obrigados a adaptar carrinhos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O texto original abrange todos os supermercados da cidade. Na reunião de 19 de maio, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial analisou 2 projetos de lei, mas não houve emissão de parecer, pois as decisões devem aguardar contato com os autores. Um desses projetos foi apresentado pelo vereador Dr. Lércio Sandes, do Democratas. A proposta obriga que todos os supermercados e congêneres adaptem 5% dos carrinhos de compra para atenderem às necessidades de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou que os parlamentares vão propor ao autor a fixação do tamanho mínimo do estabelecimento que será obrigado a adaptar os carrinhos. Nós optamos por delimitar esse tipo de situação, porque fica muito abrangente, sem uma especificação clara do projeto, e nós encaminhamos uma sugestão
que seja os supermercados com acima de 500 metros quadrados da sua utilização de espaço físico, loja, porque nós entendemos que tem os supermercados de pequeno porte que estão implementados dentro da cidade e que também não convém a esse tipo de estabelecimento ou aquela pequena mercearia, né, ou aquela pequena mercearia que está alocado aos bairros do município, e que a gente possa fazer essa adequação para os grandes supermercados. Então, colocamos de uma forma clara, né, dentro do projeto, uma propositura, para que a gente possa avançar o projeto do colega vereador. Durante a 23ª sessão extraordinária, realizada dia 19 de maio, o segundo suplente do PTC, Luiz Antônio Cardoso, assumiu temporariamente o mandato de vereador no lugar de Wellington Bezerra. Durante a sessão da última quarta-feira, foi anunciada a licença do vereador Wellington Bezerra, do PTC. O primeiro suplente do partido, Antônio Ferreira Sobrinho, entregou a documentação, tomou posse e pediu afastamento por 15 dias. O segundo suplente do PTC, Luiz Antônio Cardoso, assumiu então temporariamente o mandato. O vereador prestou o compromisso regimental e tomou posse. O atual segundo suplente do PTC, senhor Luiz Antônio Cardoso, está presente à sessão, entregou a documentação necessária à posse. Convido o senhor Luiz Antônio Cardoso a prestar o compromisso regimental, assinar o termo de posse. E fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado o cargo de vereador o senhor Luiz Antônio Cardoso. Informo que o vereador Gilvan Passo substituirá o edil Wellington Bezerra, enquanto perdurar sua licença nas comissões permanentes de Segurança Pública como membro, Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude como presidente. Celebrado em 18 de maio, o Dia da Luta Antimanicomial foi lembrado durante a sessão da última quarta-feira. Na sessão extraordinária do dia 19, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre uma moção de sua autoria em apoio ao Dia da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. Janete destacou a importância do tratamento correto das doenças mentais. Eu gostaria de solicitar a atenção as doenças mentais é uma doença muito séria e já se tem ciência de que não é através do manicômio, da prisão, que se consegue a recuperação dessas pessoas, e sim da arte. O TEAR é um mecanismo muito importante, implantado há muitos anos na cidade, de recuperação. Inclusive, eu compro sempre, a última agenda que eu tenho é do TEAR. Esse ano eles não fizeram, por isso eu solicito que todos os vereadores apoiem essa luta. Ontem foi o dia da luta antimanicomial e, diante disso, eu solicito que os vereadores se manifestem e deem apoio a essas lutas. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. No dia 19, os vereadores aprovaram um projeto do Executivo sobre segurança alimentar em Guarulhos. O Banco de Alimentos foi citado pela vereadora Janete Rocha Pietá. O projeto do Executivo, que estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar, foi aprovado nas sessões extraordinárias virtuais da última quarta-feira. A medida regulamenta o funcionamento do Banco de Alimentos da cidade e ainda cria um selo para empresas que doam alimentos. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, encaminhou a votação favorável ao projeto. E a criação desse selo estimula os empresários a doarem, né? Esse programa, Guarulhos foi uma das primeiras cidades, eu acho que foi a 13ª, por coincidência, cidade do Brasil a fazer o Banco de Alimentos. Vou votar a favor e pedir para encaminhar no sentido de dizer que segurança alimentar não é só comer, é também um alimento que nutra. Portanto, é segurança alimentar e nutricional. Muitas vezes a pessoa come farinha com água, ela está
saciada, mas não alimentada, não é segurança alimentar. Também a segurança alimentar mantém as características regionais e os hábitos e costumes, e, claro, estimulando a uma boa alimentação equilibrada, com proteínas, legumes, frutas, etc. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. Durante a sessão extraordinária, os vereadores também falaram sobre o conflito entre israelenses e palestinos. O vereador pelo MDB, Lamé, apresentou na casa a moção de apoio e solidariedade ao povo palestino. Eu queria dizer que o povo palestino, ele é confinado em sua própria terra desde 1948 e que a faixa de Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto desde a Segunda Guerra Mundial, onde a faixa de Gaza é um território muito semelhante ao território de Guarulhos. Praticamente tem a mesma dimensão geográfica e também tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, que é semelhante ao povo de Guarulhos. Imagine Guarulhos sendo bombardeada diariamente nos prédios, nos centros, diurnamente, de dia e de noite. Enfim, é um sofrimento infindável. Eu sei que a nossa função aqui é realmente se preocupar com a nossa cidade, com as nossas ruas, com as nossas escolas, com a nossa saúde principalmente, mas nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento dos nossos semelhantes. Pelo direito à vida, pelo direito às pessoas terem paz, que é um direito sagrado. Muito obrigado, presidente. Marcelo Seminaldo, do PT, se manifestou sobre o assunto em pauta. Pelo cessar-fogo, Israel que respeite o povo palestino, que é o verdadeiro possuidor da faixa de Gaza, para que a gente possa viver a paz no Oriente Médio. Fica aqui o meu repúdio também àquilo que está acontecendo e o meu apoio à população da faixa de Gaza e minha solidariedade a toda a comunidade islâmica e muçulmana que vem sofrendo há tantos anos na mão desse Estado terrorista que é Israel, porque eles acusam Hamas de terrorismo, mas quem faz terrorismo é Israel com terrorismo de Estado. Edmilson, do PSOL, que também havia preparado uma moção sobre o assunto, se manifestou durante a sessão. Eu gostaria de me solidarizar, já transmiti as minhas palavras ao vereador Lamé, representante desta comunidade importante na cidade de Guarulhos. Comuniquei ao vereador Lamé, que também já tinha feito uma moção que encontra-se protocolada na casa. Outra vereadora que expressou apoio à moção foi Janete Rocha Pietá, do PT. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, quem nos assiste, e principalmente a comunidade representada nessa Câmara pelo vereador Lamé. Hoje, nós temos que realmente dar todo o apoio à comunidade palestina, dizer que a resistência dos jovens é uma resistência de apenas pedras, enquanto Israel bombardeia com armas potentes. O povo palestino merece o respeito. Quero dar minha solidariedade e dizer que eu não só apoio, como também me visto hoje com as roupas palestinas, no sentido de expressar a minha solidariedade. Presidente da Casa, o vereador Martelo, do PDT, destacou a situação das crianças em meio ao conflito. Eu queria me pronunciar aqui também, que o vereador Lamé está de parabéns. Nós temos sim que ressaltar essa briga que de 1000 anos, 2000 anos que existe entre Israel e os palestinos, que, pior de tudo, quando eu vejo na TV uma criança ferida. Eu tenho netos, tenho 5 netos, tenho filhas, tenho filha de 6 anos, um menino de 2 anos e meio, e me vejo no lugar daquele pai e daquela mãe que tem um filho ferido. Desculpa, mas eu até mudo de canal, eu não consigo ver aquilo. Eu não consigo ver tanta ignorância de Israel para os palestinos. E às vezes também de parte a parte.
Wesley Casaforte, do PSB, parabenizou o vereador Lamé, do MDB, pela iniciativa. Parabenizar o colega vereador Lamé, também sou sensível à causa. Nós enxergamos com grande preocupação, inclusive o Papa Francisco se expressa referente a essa questão que acontece no mundo e claro, sempre com muita preocupação. Ele, inclusive, define que é inaceitável o assassinato de crianças que vem ocorrendo naquele local. É triste da gente ver, num momento como esse, ainda muitas e muitas vidas se perdendo, e principalmente o que remete aos noticiários mundial com relação à vida daquelas crianças e o que será da vida deles para o futuro. Na sessão de quarta-feira, a vereadora Janete Rocha Pietá falou sobre o funcionamento dos restaurantes populares de Guarulhos. Requerimento apresentado na casa questiona a prefeitura sobre os restaurantes populares da cidade. A autora Janete Rocha Pietá, do PT, comentou a demanda. Esse requerimento, que data do dia 7 de maio, ele busca exatamente informar como é que está funcionando a segurança alimentar na cidade. E, principalmente, a questão dos restaurantes populares, do centro, o restaurante popular do Tabuão, né? E na época de pandemia e desemprego, e a fome não espera. Nós sentimos fome e comemos. Agora, quem está em situação de vulnerabilidade não consegue. E por isso, senhor presidente, eu estou tentando dizer para o poder público e para o prefeito que é necessário aumentar o número de refeições servidas. Mas, de qualquer maneira, eu estou perguntando quanto? Porque o primeiro restaurante popular foi inaugurado em dezembro de 2021. E eu acho muito triste que o Guti tenha tirado a placa de inauguração e posto outra placa. Não se apaga a história, mas, além disso, eu considero que é uma política importante que tem que ser ampliada nesse momento de pandemia. Nenhum outro vereador comentou o assunto. O vereador professor Rômulo Ornelas se manifestou durante a sessão para alertar sobre casos de dengue na cidade. Vereador pelo PT, professor Rômulo Ornelas, usou a palavra durante sessão virtual para falar sobre a dengue e como a questão está sendo conduzida pelas autoridades. Vou chamar a atenção aqui das autoridades na área de saúde da cidade de Guarulhos. De novo, é um problema grave, a saúde pública aqui é grave. É um problema grave que está acontecendo aqui e talvez não está dando a atenção devida, que é o surto de dengue que está na cidade, né? Muitos casos de dengue, muitas pessoas aí internadas e às vezes com dificuldade de achar um atendimento médico, né? E em função, eu acho que em função desse problema do Covid-19, essa questão da dengue aqui na cidade está sendo negligenciada e não está tendo aquela atenção como outrora, anos anteriores, havia o interesse do poder público e as casas, né? Orientar as pessoas, criar campanha de combate à dengue, e dá a impressão que o Covid acabou com as outras patologias, que, na verdade, o Covid foi escondendo as outras patologias. O poder público ele não se manifesta, ele não faz campanha contra a dengue. Quem está fazendo visitas aí nos hospitais e os pronto-socorro percebe a quantidade de pessoas que vai aos pronto-socorros à procura de um socorro de sintomas da dengue. Então é isso, presidente. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. Ainda na sessão, o presidente da Câmara questionou a suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado da licitação para as obras de canalização do Rio Baquirivu. Na sessão do dia 19 de maio, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, questionou a suspensão das obras de canalização do Rio Baquirivu pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCSP.
Martello também traçou um histórico das discussões sobre a canalização do rio. A prefeitura foi, através do secretário Marco Antônio, a Brasília, arrumou dinheiro, o Baquirivu já passou da hora de ser canalizado, melhorado, o sofrimento do povo da nossa região, Malvina, Seródio, enfim, pela enchente do Baquirivu. Arujá, que é uma cidade bem menor que a nossa, arrecada bem menos que a gente. Se vocês vierem de lá para cá, tem 2 pistas e o córrego canalizado decentemente há muito tempo. Não é agora, não. Os governos passados aí, os prefeitos passados, inclusive já cobrava isso lá quando eu era vereador, em 90 até 94, o Pascoal Tomeu, o Papoto, pela canalização do Baquirivu. E até hoje nunca foi canalizado. E agora canalizaram uma parte aqui perto da Trabalhadores, agora o prefeito arrumou dinheiro federal para canalizar, e, para minha surpresa, o Tribunal de Contas, em vez de ajudar, atrapalha. Os caras devem ter bola de cristal. Como que eles sabem que tem alguma irregularidade? Concorrência nem foi apresentado quem participa, quem não participa. Primeiro tem que deixar as pessoas participarem, e depois, se tiver irregularidade, que se apure. O gestor da Câmara defendeu o papel do empresariado na economia da cidade. Os empresários, né, os que fazem obra, vocês sempre são os responsabilizados. Mas nós não podemos esquecer que esses caras que geram emprego. Esses caras que pagam imposto. Tem que ser tudo dentro da regra, tudo dentro da lei. Eu concordo plenamente. Mas não vamos julgar as pessoas antes de acontecer alguma coisa. O Tribunal de Contas paralisou, por quê? Por que será? Estou curioso em saber. Por que paralisou? Qual o motivo? Qual a irregularidade que tem? Durante a sessão, também foi deliberado um requerimento solicitando informações sobre políticas públicas para a população LGBTQIAP+, que engloba grupos de diversas orientações sexuais e de gênero. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, encaminhou um requerimento sobre políticas públicas para a população LGBTQIAP+, destacando a importância de discutir e respeitar a diversidade. A população LGBTQIAP+, abrange lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, em questionamento, intersexo, assexuais, pansexuais, polissexuais e mais. Eu fiz um requerimento, e esse requerimento está cobrando do poder público municipal de Guarulhos quais são as políticas de apoio à temática da diversidade. Aceitar é uma escolha sua, mas respeitar é um dever de todos, né? Então, nós precisamos de saber, porque, infelizmente, no Brasil, é um país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. A violência desta homofobia, dessa LGBTfobia, mata uma pessoa a cada 26 horas. Em uma reunião nacional de vereadores, um vereador trans também do PT em Manaus, na região do Amazonas, tem sofrido perseguições, ameaças. Então, é muito importante que hoje nós, nessa casa, nos posicionemos a respeito do respeito, né? A escolha, cada um faz a sua escolha, né? A escolha é sua, mas respeitar é um dever. O vereador Leandro Dourado, do PTC, reforçou a necessidade de direcionar políticas públicas para atender a diversidade sexual e de gênero. Esse sábado agora, vereadora, eu recebi o chefe de gabinete do vereador Tami Miranda, né? Que fez a mudança de gênero, né?
E o que acontece? Ele me relatou várias situações, por exemplo, de preconceito que o vereador veio sofrendo ao longo da vida, né? Pelo fato dele ter optado pela mudança, né, de gênero, ele fica muito constrangido, principalmente quando vai em locais públicos, na hora de utilizar, por exemplo, um sanitário. Ele falou, quantas vezes já não saiu de uma festa, de um casamento, por exemplo, e teve que ir numa loja, numa conveniência, porque as pessoas ficavam olhando se ele iria usar o banheiro masculino ou se iria usar o banheiro feminino, né? Fica aqui até uma sugestão para a gente poder discutir nessa casa, não sei se é algum projeto nesse sentido, né? Mas locais públicos existem aqueles banheiros unissex, né? A gente propor em alguns locais de grande circulação para que se tenha o banheiro unissex, até pensando realmente nas pessoas que têm a mudança de gênero, né? Tanto feminino quanto masculino. É uma causa realmente muito nobre, as pessoas passam realmente por inúmeros constrangimentos. Um projeto de lei que pretende agilizar o resultado de exames de Covid-19 foi deliberado na 24ª sessão extraordinária. Um dos itens que foi deliberado às comissões permanentes do Legislativo na última sessão extraordinária, dia 19 de maio, quer garantir rapidez na entrega de resultados dos exames da Covid-19. O projeto foi elaborado pelo vereador Danilo Gomes, do Democracia Cristã, e prevê um prazo de 48 horas para a disponibilização dos resultados. Pedir uma atenção, né, por conta do momento que nós estamos passando, esse momento de pandemia, referente a esse projeto, no qual o vereador pede para que o Executivo aprove e seja fornecido o resultado aos munícipes no prazo de 48 horas, como eu informei, justamente visando evitar que essas pessoas não esperem por 14, 15 dias dentro de suas casas, agoniados por não ter resultado, e saiam e pode aí contaminar outras pessoas com o vírus. E tendo resultado, como tem na rede particular, em 48 horas, ficaria mais fácil de poder controlar a questão de poder estar proliferando esse vírus para as demais pessoas. Nenhum outro vereador comentou o projeto. Ainda durante a sessão, o serviço de castração de animais foi assunto entre os parlamentares. O vereador do PTC, Leandro Dourado, afirmou que vai elaborar um requerimento pedindo esclarecimentos sobre o serviço de castração de cães e gatos no município. O parlamentar recebeu a demanda de organizações voltadas à causa animal. Queria também chamar atenção para uma outra situação que vem acontecendo na cidade. Chegaram algumas pessoas do movimento da causa animal falando da questão do castramóvel, né? O serviço de castrações de animais na nossa cidade. Quem fica responsável, uma pessoa que tem o total apreço, que é a Andréa Viegatti, né? Pelo DEPAN. Então pedir para que deem mais atenção para essa situação, porque várias pessoas, hoje mesmo, antes de iniciar a sessão, a gente foi notificado por algumas entidades, algumas lideranças, né, pedindo um esclarecimento um pouco maior. Então, vou estar encaminhando um requerimento, querendo saber mais do departamento. Eu sei que está ligado lá ao meio ambiente lá do vereador licenciado como atual secretário do meio ambiente, Thiago Surfista também, pedindo só para que dê uma atenção maior para essa causa. Eu sei que a gente vive um momento de pandemia, não é fácil, o nosso enfrentamento, a nossa batalha é outra, né? Mas essa causa animal ela não pode ser esquecida, até porque tem pessoas de comunidade, pessoas de extrema carência, extrema pobreza, que não têm condições de estar levando e fazendo esse tipo de serviço de forma particular. Nenhum outro vereador discursou sobre o assunto. O impacto econômico na população durante o período da pandemia também foi debatido pelos parlamentares. Ao final da 24ª sessão extraordinária, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, trouxe à tona relatos de famílias passando fome em Guarulhos durante a pandemia. A parlamentar criticou o governo federal e defendeu a aprovação de um auxílio emergencial municipal. Eu recebi um apelo desesperado de uma mãe que ela é arrimo de família,
dizendo do problema de receber o auxílio emergencial de apenas R$ 156, que não dá para ela pagar o aluguel e não dá para ela se alimentar como necessita. Então, nesse momento, eu solicito duas questões. Primeiro, que as comissões avaliem o projeto de minha autoria, que cria o auxílio emergencial municipal. Nós temos que tomar uma postura frente à fome, nós temos que tomar uma postura diante da vulnerabilidade. O senhor se alimentou, eu também estou com fome, daqui a pouco eu vou me alimentar, mas tem famílias que têm crianças, e eles adultos, idosos, que não têm o que comer. É uma questão de uma ação política, e eu fiz um projeto de um auxílio emergencial municipal. São Paulo já criou. Eu acho que Guarulhos é a segunda cidade do estado. Ver pessoas passando fome, eu não sei o que dizer. Já o presidente da Casa Martelo, do PDT, afirmou que a prioridade do poder público deve ser a geração de empregos. Não é só matar a fome de quem tem fome. É criar emprego. Governo federal, governo estadual, prefeito, gerar emprego. A nossa meta é gerar emprego. Ninguém quer cesta básica, ninguém quer esmola. Nós temos que gerar emprego, ter obra no país inteiro, para que gere emprego, para que as pessoas levem o alimento para casa, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. A geração de emprego é que vai resolver o nosso problema. E, principalmente, progredindo e muito a questão da educação no Brasil inteiro. Só assim a gente vai ter um dia que eu não vou, acho que, estar por aqui para deixar de fazer vaquinha para a cesta básica, para matar a fome das pessoas. A lista de prioridades na vacinação contra a Covid-19 é um tema recorrente nas discussões do Legislativo. Na sessão realizada nesta semana, foi sugerida a inclusão de cuidadores de idosos na fila prioritária. A escassez de vacina contra a Covid-19 no Brasil tem gerado debates sobre quais devem ser as categorias priorizadas com as poucas doses de imunizante disponíveis. O vereador Lamé, do MDB, sugeriu que os cuidadores de idosos e os coletores de lixo sejam contemplados com a vacina. Trata-se de um projeto de lei que prioriza os cuidadores de idoso na vacinação da Covid-19. Por quê? Eu, pessoalmente, eu tive um tio que, inclusive, é vizinho do presidente vereador Fausto Martello. Ele faleceu porque a cuidadora de idoso passou para ele a doença. Então, eu acho que é correto a vacinação, é mais do que correto a vacinação dos idosos, mas também dos profissionais. Não é culpa deles, sabe? Eles não sabem se está portando ou não, portanto, é uma necessidade urgente. E esse projeto, presidente, ele trata, além dos cuidadores de idoso, do pessoal que trabalha na coleta de lixo da cidade. O projeto não foi comentado pelos outros vereadores. Na quinta-feira, dia 20 de maio, a Comissão de Obras e Serviços Públicos deu parecer contrário ao projeto de instalação de banheiros químicos em feiras livres. 2 itens foram analisados na reunião virtual da Comissão de Obras e Serviços Públicos. O projeto de lei da vereadora Márcia Tasquete, do PP, recebeu parecer contrário. A medida dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nas feiras livres. Presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSD, explicou o parecer contrário e a dificuldade de aprovar o projeto. A gente não pode fazer projetos que geram despesa. E, na realidade, o que acontece? Nós temos aí, não lembro de cabeça, mas mais de 130 feiras livres no município de Guarulhos. Isso ia onerar muito, não só para os feirantes, se fossem por parte deles, ou pela municipalidade. Fica ruim a logística, porque você tem uma feira, você quer uma feira
perto da sua casa, mas você não quer na sua rua. E você também não quer a barraca de peixe na frente da sua casa. E você também não quer banheiro químico na frente da sua casa. E como diz aí o vereador que faz parte dessa comissão, o Danilo Gomes, ele mora numa rua de feira, né? E às vezes acontece de vir lavar a rua 11 horas da noite, 10 horas da noite. E aí os feirantes vão embora e fica lá o banheiro químico. Então tem todo um custo. O custo para os feirantes é bem mais barato, se eles forem contratar direto. Para a prefeitura vai sair muito mais caro. Todo mundo sabe disso, é licitação, né? E pode dar até deserto, né? Entendeu? Então o que eu ia dizer? É difícil porque, na realidade, as pessoas que vão na feira, elas vão, compram suas frutas e vão embora. Simples, estão perto de casa, não precisa de banheiro, entendeu? Então nós votamos contra isso daí para poder realmente favorecer, não desfavorecer os feirantes e não desfavorecer também, né, a prefeitura. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe o biólogo Carlos Stênio, idealizador do Biologia Aplicada, que tem como objetivo difundir conhecimentos de forma descontraída, tendo como base filmes e desenhos. Confira um trecho da entrevista. Eu sempre gostei muito de desenhos animados, assim, cultura pop no geral. Então, filme de terror, desenhos animados. E aí, eu sempre gostei de passar um pouco de ciência de uma forma mais leve. Então, eu queria passar a ciência para as pessoas de um modo que todo mundo entendesse. Então, você que faz, por exemplo, jornalismo, vai entender da mesma forma que outra pessoa que faz biologia, que vai entender da mesma forma que uma pessoa que não tem ensino médio completo, que vai entender da mesma forma que uma criança no ensino fundamental. Então, a minha ideia de início era levar a ciência de um modo mais leve possível, que todo mundo conseguisse entender. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!